Circle of Inevitability, capítulo 253. Raiz do problema. Ao ouvir as palavras de Charlotte, Lumian entendeu o problema em um instante. Assim que chegou ao distrito comercial e tentou sua primeira dança de invocação, ele involuntariamente convocou Susana Matisse, que havia sido atraída por Charlie, para seu quarto. Na época, Susana parecia ansiosa para possuí-lo, mas instintivamente sentiu o perigo à espreita dentro do selo e se absteve de agir. Isso refletia o comportamento das criaturas peculiares que Lumian havia invocado antes. Parecia que somente obrigando-as elas ousariam se fundir a ele. Portanto, Lumian não viu nada de errado então. Mesmo quando ele mais tarde encontrou Susana Matisse novamente e ganhou uma visão mais profunda da sociedade da felicidade, ele falhou em conectar os pontos. Mas agora ele percebeu seu descuido. Susana Matisse era fundamentalmente diferente das estranhas criaturas que ele havia invocado anteriormente. A diferença não estava em seu status como um espírito maligno de sequência 5 que falhou em atingir a divindade, mas sim em sua posse da razão e da habilidade de pensar. Além de ser extremamente fanática e persistente, ela também podia liderar e desenvolver uma organização secreta. Quando o espírito maligno sentiu o poder tremendamente perigoso selado dentro do corpo de Lumian, mesmo que ela não o reconhecesse imediatamente como corrupção de nível angelical, ela teria partido confusa e buscado revelação do Deus maligno em que acreditava. Quando ela compreendesse a situação, Lumian, possuindo a força de um Beyonder de baixa sequência equivalente a um anjo, seria irresistivelmente atraente para hereges habilidosos em rituais de sacrifício. Ele não seria menos atraente do que 100 milhões de Verdor abandonados na rua diante de um avarento 1. Se não fosse pelo raciocínio rápido de Lumian, atordoando-a temporariamente com a Mercúrio caído e enganando Susana Matisse durante seu segundo encontro, a situação poderia ter chegado ao fim antes que os Beyonders oficiais chegassem. Para Charlie, uma pessoa comum, descer com sucesso do 5º andar até a porta de Lumian e buscar ajuda, apesar das ameaças e da presença persistente de Susana Matisse, parecia mais do que mera sorte. Não se podia confiar nas palavras e emoções de um ator, especialmente daqueles que eram particularmente bonitos. Na performance de Charlotte Calvino, Lumian estava examinando os arredores, na esperança de utilizar os instintos de um caçador para encontrar uma saída daquele espaço peculiar. No entanto, além das raízes emaranhadas das árvores cobrindo o chão, da colossal árvore verde amarronzada de crescimento lento e do céu azul com nuvens brancas, como uma pintura a óleo, não havia mais nada. Em tal ambiente, os instintos piromaníacos de Lumian o fizeram parar de hesitar. Ele soltou o dedo do Sr. K e o jogou no ar. Quase simultaneamente, os semi-ilusórios corvos de fogo carmesim condensados ao redor dele alçaram voo, cada um traçando um arco elegante enquanto voavam em direção à cena ilusória onde Charlotte Calvino estava e a névoa do passado pairava nos galhos ao redor. Charlotte saiu do grande palácio, suspeito de ser uma cena representando o caso do imperador Roselle, e entrou no Palácio do Bordo Branco durante a Era Real de Sauron. Lá, um Beyonder que havia se transformado em um homem devido a uma poção, mas não havia mudado sua orientação sexual, estava examinando os cônjuges das nobres damas. Os sons estrondosos persistiram, mas Charlotte evitou sem esforço o ataque dos corvos de fogo. As cenas envoltas em neblina do passado permaneceram inflexíveis, como se fossem realmente inexistentes. No entanto, os galhos verde amarronzados que as sustentavam mostravam sinais de queimaduras e carbonização. Afinal, a árvore da sombra era uma árvore e, portanto, suscetível à combustão. O único problema era que os corvos de fogo de Lumian causavam dano mínimo a ela. Em um momento explosivo,
O dedo do Sr. K detonou como uma bomba, transformando-se em uma chuva horrível de carne e sangue que cobriu Lumian com um manto com capuz vermelho. Para o desânimo de Lumian, o Sr. K não apareceu imediatamente. Era incerto se levaria tempo para sentir sua presença ou se a árvore da sombra havia isolado esse espaço do mundo real. Charlotte aventurou-se na cena ilusória de uma chuva torrencial, onde algumas figuras nuas corriam por aí. Seu vestido de seda branca cativava a figura de Charlotte Calvino. Charlotte não atravessou as várias cenas ilusórias. Em vez disso, parecia encharcada, sua roupa aderindo ao seu corpo e acentuando sua forma incomumente requintada. Ela deu a Lumian um sorriso, seus olhos semelhantes a lagos serenos tingidos de timidez, inocência e pureza. Uma chama abrasadora percorreu o ser de Lumian, acendendo-se da cabeça até o âmago. O coração de Lumian disparou de desejo. Ele disparou entre as raízes emaranhadas, indo em direção à árvore verde amarronzada e à figura cativante de Charlotte Calvino. Charlotte não atravessou as várias cenas ilusórias. Em vez disso, pisou em um galho de árvore abaixo e se apoiou no tronco verde amarronzado. Seu corpo tremia levemente, como se ansiasse por se esconder, mas não encontrasse escapatória. Os olhos de Lumian brilharam com uma fúria avermelhada enquanto seu olhar se fichava nos olhos brilhantes de Charlotte, lábios úmidos, pescoço gracioso e curvas atraentes. Seus pensamentos se tornaram uma névoa caótica. Assim, ele não percebeu o abdômen e as pernas de Charlotte afundando no tronco verde amarronzado. Ele não observou a rachadura se formando, revelando uma flor colossal e úmida. A flor vermelha vívida floresceu gradualmente, semelhante a uma boca enorme antecipando sua presa. Lumian avançou em direção a Charlotte, impulsionado por seu fervor. Charlotte não conseguiu deixar de sorrir. Naquele exato momento, uma explosão abafada irrompeu do bolso direito de Lumian. Estrondo. Por baixo de seu manto cor de sangue, uma bola de chamas irrompeu, rasgando seu bolso e incendiando sua camisa, causando uma dor agonizante que percorreu a cintura de Lumian. Os olhos de Lumian recuperaram alguma clareza. Rapidamente, ele estendeu a mão e agarrou o pulso de Charlotte, mantendo uma distância mínima entre ele e a flor úmida. Sabendo há muito tempo da capacidade da árvore mãe do desejo de despertar vários desejos, como Lumian poderia não ter se prevenido contra a sedução de Charlotte. No entanto, para evitar que a outra parte detectasse suas defesas prematuramente e preparasse uma armadilha, ele escolheu não usar diretamente os perfumes místicos em um pano e colocá-lo perto do nariz. Nem virou a adaga, preparando-se para a colisão que o traria de volta aos seus sentidos. Em sua situação atual, tais métodos tinham pouca confiabilidade, pois Charlotte poderia não permitir que ele realmente a atacasse. Por isso, Lumian optou por criar uma pequena bola de fogo com explosão retardada em seu bolso, enquanto segurava o dedo do Sr. K. Se ele não fosse afetado e a bola de fogo estivesse próxima da detonação, ele poderia escolher dissipá-la e criar outra. A pequena bola de fogo infligiu dano insignificante a ele. Seu propósito primário era acordá-lo através da dor. Quanto às queimaduras resultantes, Lumian não lhes deu atenção. Os piromaníacos não tinham medo dessas trivialidades. Num instante, Lumian agarrou o pulso de Charlotte e viu um lampejo de medo em seu rosto. Sem demora, duas chamas vermelhas semelhantes a serpentes irromperam da palma de Lumian, abrindo caminho pelo braço de Charlotte em direção ao seu corpo e cabeça. Instintivamente, Charlotte inclinou o pescoço para trás, emitindo um gemido de dor enquanto sua pele rapidamente ficava preta devido às chamas escaldantes. Quando Lumian estava prestes a devorá-la completamente, uma onda de perigo intenso tomou conta dele.
Ele tentou puxar Charlotte para o lado, mas ela pareceu se fundir com a árvore verde amarronzada. Não importava o quanto Lumian puxasse, ele não conseguia soltá-la. Relutantemente, Lumian abandonou seus esforços inúteis e avançou para a direita. Com um baque abafado, um tronco de árvore tão grosso quanto uma taça de vinho desceu do céu, empalando o chão repleto de raízes emaranhadas como um dardo, com sua ponta tremendo violentamente. Lumian olhou para cima e viu Susana Matisse, com seus cabelos turquesa caindo em cascata ao redor dela, seus olhos esmeralda e lábios escarlates. Ela possuía uma qualidade translúcida, estando em meio à copa densa e etérea da árvore, misturando-se perfeitamente a ela. Tanto o tronco verde amarronzado quanto os galhos estendidos exibiam flores colossais e úmidas, em tons claros, florescendo e crescendo. Reticências. Na Avenue du Marché, dentro do prédio de 4 andares de cor caqui que abrigava o escritório do parlamentar. Em um canto, Jenna observou Hugues Artois, vestido com elegância, liderando sua secretária Rony e outros pela reunião. Com uma taça de champanhe na mão, ele ofereceu consolo, fez promessas e fez discursos improvisados com meras palavras. Em resposta, recebeu gratidão sincera, dependência revelada e bajulação instintiva. Jenna não conseguiu deixar de se lembrar de uma pergunta que Lumian lhe fez uma vez: "Você quer ficar sentada aqui e assistir enquanto os assassinos responsáveis pela morte de sua mãe e pela destruição de sua felicidade se divertem com champanhe, participam de festas dançantes e causam mais sofrimento a famílias inocentes?" Inconscientemente, os punhos de Jenna se cerraram, seu conhecimento da verdade alimentou uma angústia incontrolável. No entanto, ela entendeu a necessidade de se conter. Agir impulsivamente não daria resultados. Ela tinha que suportar. Isso porque, seguindo os procedimentos adequados, ela não poderia tomar medidas contra um membro do parlamento sem evidências substanciais. E se ela desejasse buscar justiça de forma independente, seus adversários ostentavam vários Beyonders que haviam sido agraciados com a bênção de um deus maligno e eram protegidos por Beyonders oficiais e pessoal armado. Tudo o que ela podia fazer era suportar e aguardar o futuro. Reticências. Dentro dos limites do Auberge du Coq d'Orée, enredada por galhos e trepadeiras, Franca estava perto da escada, com o rosto vermelho e os olhos brilhando enquanto ela lutava para reprimir o desejo avassalador que corria em suas veias. Sua mão direita tremeu quando ela recuperou os perfumes místicos obtida de rentas. Com um giro da tampa, ela os levou até o nariz. Atim, atim, atim. Uma série de espirros irrompeu, marcando o triunfo de Franca sobre seus desejos e o retorno gradual de sua racionalidade. Examinando rapidamente os arredores, ela percebeu que Lumian, que estava a poucos passos de distância, havia desaparecido. Tomando nota das transformações não naturais que assolavam o motel e as ruas adjacentes engolfadas por árvores colossais, Franca cerrou os dentes e chegou a uma resolução. As copas das árvores acima pareciam ficar cada vez mais etéreas à medida que alcançavam o céu, estendendo-se para um reino sobrenatural. Ela recuperou 2 objetos de sua posse. Eram um par de cartas de tarô. Uma delas retratava um homem e uma mulher levantando suas xícaras em saudação. O 2 de copas. No centro, um cajado de madeira enrolado por serpentes gêmeas se destacava. A outra carta retratava um anjo tocando uma trombeta, invocando a ressurreição dos mortos, a carta do julgamento. Nota: 1. Sequência 9 do Caminho da Árvore Mãe do Desejo. Ponto.